O Sol é um personagem? Saudações, câmbio. Eita, como é polêmico o tio Solzinho, né? Esse título do vídeo, particularmente pra mim, é bem incômodo. Mas eu resolvi falar mesmo assim. Menina, eu tô vindo direto da terapia, sabe? E pra mim, são os melhores momentos pra se gravar um vídeo. Porque tá tudo aquecido aqui dentro. Ou a gente tá reflexivo demais, ou tá doendo e a gente tá sofrendo, ou tá sangrando e ainda não secou, e não tem aquele cascão da ferida, sabe? É por isso que o que eu vou falar hoje tem um impacto diferente. A gente tem um instinto de sobrevivência tão grande dentro de nós que qualquer coisa é válida se a gente sobreviver. E não, eu não tô falando de passar por cima de ninguém, nem nada do tipo. É só que pagar o preço por me ser exige uma coragem absurda. E é exatamente o que eu tô fazendo. Bem antes de existir o Sol iluminado, potente, criador, existiu o Lucas. E hoje eu vou te apresentar ele. Eu te desejo uma boa transmissão. Câmbio. Mas o que é um personagem? Baseado na dramaturgia e no teatro, o personagem é algo ou alguém que a gente interpreta para contar uma história. Só que tem muita gente que associa isso a algo ruim, algo que não é autêntico, algo que é falso. E isso é um problema. Segundo o queridíssimo Stanislavski, que é um dos maiores estudiosos quando a gente fala de teatro, o personagem não é só uma figura fictícia ou estereotipada. Ele é uma entidade complexa que reflete tudo que a gente é enquanto ser humano. Emoções, motivações, sonhos. Para esse autor, criar um personagem real significa mergulhar nas intencionalidades dele, na história de quem ele é, em tudo que ele pode ser também, entendendo de fato quem ele é e por que ele age da maneira que ele age. Lá no teatro eu aprendi que criar personagens é essencial, porque curiosamente eles nos ajudam a entender quem a gente é, as nossas forças, as nossas fraquezas. E eu lembro muito bem que chegar em um personagem novo, além de dar muito trabalho, era muito recompensador também, porque a gente chegava no final desse processo e pensava: uau! Isso tudo é a construção de uma outra pessoa. E isso impactava, querendo ou não, em nós, que estávamos ali cedendo o nosso corpo para ser um personagem diferente de quem a gente é. E às vezes não. Já na vida real, a gente também usa esse conceito de personagem, só que com outro nome, que são os papéis sociais. Enquanto indivíduos dentro de uma sociedade, a gente desempenha um monte de papel social. Tipo, ser amigo, ser pai, mãe, filho, namorado, namorada, Profissional. e cada um desses papéis é só um fragmento do universo inteiro que a gente é. O desapego é muito importante quando a gente cria as nossas personas. Então, quando alguém diz: Ah, tu é um personagem. não precisa ser algo pejorativo, né? Porque e se esse personagem também for eu? Parte de mim, da minha história. Um personagem que eu quero honrar ao invés de negar. O ponto é que na internet a gente performa muito. E até muito mais do que a gente imagina. Mas onde é que tá o Lucas nessa história? Quem é Lucas? Pois é, meus amados, eu também me chamo Lucas. Lucas dos Santos Cardoso. Lucas é meu primeiro nome. Um nome que eu amo, que tem muita história e que aprendeu tudo que o Sol hoje sabe. É o Lucas que fica nos bastidores, editando, gravando, roteirizando e planejando as melhores estratégias para que o Sol brilhe. O Sol só é como é. Só brilha da forma que ele brilha. Por causa do Lucas. Por causa de tudo que ele já viveu. E aí, durante a terapia, eu acho que eu entrei em uma pequena crise de identidade. Não porque eu queria negar em totalidade o Sol ou o Lucas, mas porque eu ainda não entendia como dosar em quais momentos eles vão assumir e tomar posse dos seus respectivos papéis. Antes do Sol nascer, eu fui vários Lucas, até chegar a ele, Sol ou Criador. Ei, eu tô te perturbando aqui no meio do vídeo pra te pedir pra se inscrever no meu canal, deixar aquele like e ativar as notificações, porque assim, eu esqueço de pedir isso nos outros vídeos. Obrigado. Mas aí eu vou te contar uma fofoca. Tu sabe realmente como o Sol nasceu? Mana, tu acredita que foi através de uma carta? Pois é. Não foi qualquer carta, né? Foi uma carta de uma grande amiga com palavras lindíssimas e uma dessas coisas era justamente, basicamente, um batismo com este nome, Sol.
eu te nomeio Sol. Ela via algo em mim que eu ainda não tinha conseguido acessar completamente. Uma luz, uma força que eu, sinceramente, na época, meio que sabia que já existia, mas eu não tinha acessado ainda. E através dessa carta, ela nomeou isso e o Sol nasceu. Obrigado, Otávia. Tu reparou que para que o Sol existisse, várias outras facetas vieram antes e eu não posso anular nenhuma delas? É muito louco pensar que todas as habilidades do Sol vieram deles. Foram eles que aprenderam. Foram eles que vivenciaram. E eu tenho uma grande missão de honrar e enaltecer todos os Lucas que existem em mim. Uma coisa meio fragmentada, né? Então sim, web amigo. Tu pode me chamar de Lucas. O iluminado Sol eu assumo quando eu preciso. O Lucas é quem eu conheço há 30 anos. E eu amo demais ser ele. E eu acho que foi muito desconfortável, sim, assumir alguns minutos atrás que o Sol é um personagem, sim. Mas me diz, quem de nós não é? A gente precisa, sim, assumir determinados papéis em determinados lugares. A diferença é que na internet eu assumi um nome. Eu nomeei Sol. E eu precisei fazer isso, porque talvez se eu nunca tivesse feito, eu não conseguiria distinguir o Lucas pessoal e o Lucas do trabalho. E foi a melhor decisão que eu tomei. Mas tu entende que continua sendo a gente? Não tem uma separação de fato. É muito mais um olhar de gentileza para as particularidades que cada uma dessas pessoas tem. Parece realmente uma vibe meio fragmentada e tal, mas é porque eu tenho um background de ator, né? Então, pra mim, eu sei como isso é real. Eu sei como acessar, como não acessar, como apertar um botão e ativar um e desativar o outro. Quer dizer que na prática isso sempre funciona? Não. Bem longe disso. Cada um tem sua responsabilidade. E eu, sinceramente, não quero que o Lucas carregue toda a grandiosidade da responsabilidade de ser o Sol. E nem o contrário. Porque, convenhamos, é muito injusto. A lógica pra mim é que eles devem se ajudar e não competir um com o outro. Ambos coexistirem com respeito. O Lucas ajuda o Sol ajuda o Lucas. Tem tempo pra ser o Sol, tem tempo pra ser o Lucas e assim a gente consegue continuar vivendo num fluxo mais leve. Na coexistência de só me ser. E eu tô muito feliz porque nesse vídeo eu finalmente consegui aplicar um exercício que eu tava há um tempão querendo fazer, que eu aprendi há algum tempo atrás. Pensei, processei e comuniquei. Esse vídeo foi um presente pra mim mesmo. Mas eu espero que de alguma forma tenha te tocado aí também. Eu acho que eu vou ficando por aqui, né? Transmissão encerrada, câmbio e desligo.